Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso exercício devocional de hoje, sob a temática dos símbolos da fé reformada. Hoje, quarta-feira, 10 de junho de 2020, 71º dia da nossa quarentena espiritual. A Letícia vai dar início para nós, orando a Deus nesse momento. Senhor, muito obrigada por esse dia. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Quero te agradecer por mais uma devocional que vai ocorrer agora. Perdoa os nossos pecados. Fique com a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Fazer um pouquinho diferente hoje, tá? Estudamos até o 6º artigo. Hoje seria o 7º artigo da Confissão Belga. Mas eu disse ontem que traria alguns dos erros dos livros apócrifos, só para não ficar também, foi falado, mas não foi mostrado. Então nós vamos trazer aqui pelo menos um erro de cada livro e confrontar com o texto bíblico, que também tem na versão católica. Na deles vai confrontar texto, doutrina, com outras doutrinas dos livros que tem na nossa, por exemplo. Na nossa não, porque uma vez que não foram aceitos pela reforma, até porque todos eles são livros históricos, escritos num período intertestamentário em que nos foi dito que nenhum profeta se manifestou, então não há por que acrescentar livros à Bíblia desse período, e a própria Igreja Católica os acrescentou definitivamente no Concílio de Trento em 1546, então muito tempo depois, quer dizer, nem eles mesmos aceitavam como canônicos, passaram a aceitar no movimento contra a reforma, então não são dignos. Além dos erros que contém, nós vamos ver aqui alguns hoje. Por exemplo, o livro de Tobias, escrito há 200 a.C. Então, o jovem Tobias, ele precisava fazer uma viagem para resgatar um dinheiro e ajudar o seu pai, o Tobit. Esse Tobias, então, encontra um homem que vai ajudá-lo. E no livro de Tobias, diz que esse homem, na verdade, era um anjo. E ele não percebeu que era um anjo. E esse homem, esse anjo que se fazia numa teofania, um homem, diz que sabia o caminho e queria ajudá-lo. Mas esse anjo, que era um anjo bom, diz lá o texto, ele mente sobre sua origem para acalmar o pai do Tobias, o Tobit, sobre a sua companhia. O pai queria saber quem iria, qual a origem, de que família era alguém que ia acompanhar seu filho. Então, ao invés de dizer que era um anjo, ele mente, anjos bons mentindo, propagação da mentira. Diz lá o texto de Tobias 5,18, e a Letícia vai abrindo para nós em João 8,44. Olha o texto que está em Tobias 5,18. Mas, para tranquilizar-te, palavras do anjo no livro, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. Quer dizer, inventa uma origem para mentir, quem sabe trazer conforto, porque quem sabe esse Ananias era alguém renomado na época, então assim o filho poderia segui-lo. É uma mentira. E João 8,44 diz o quê? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós já sabemos da mentira de onde procede, do pai dela, que é o diabo. Um anjo de Deus não pode mentir. Como é que se insere isso num livro? E depois vira canônico. Com todo carinho, mais uma vez repito, eu sei que esse vídeo às vezes é postado para outros parentes que são católicos, com muito carinho eu estou colocando isso, para te alertar a verificar na própria Bíblia aceita pela Igreja Católica Apostólica Romana situações como essas, ou como essas que eu vou pôr mais para frente. Durante a viagem, enquanto comiam um peixe, então eles estão viajando agora, o Tobias e o anjo lá. Então eles estão próximos ao rio Tigre e o anjo diz a Tobias que ele retirasse o coração do peixe enquanto eles iam se alimentar, mas retira primeiro o coração do peixe, porque esse coração serviria para efetuar curas espirituais. Então, coração de peixe cura espíritos malignos. É o que está, por exemplo,
E a Eliette, enquanto isso, vai abrindo em Marcos 9, 29. A Letícia em Atos 16, 18. Enquanto isso, eu leio Tobias 6, 8. O anjo respondeu-lhe: se puseres, é que é digitado, viu? Se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto de homem como de mulher. Então, o coração do anjo, do peixe colocado na brasa, expulsa espírito mau. Me ajuda aí, né, gente? Tá? Bom, Marcos 9, 29. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Ok, para expulsar espíritos maus, a casta que está dizendo aí, né? Texto de Marcos 9, 29, é oração e jejum, é vida espiritual com Deus. Atos 16, 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Aquela jovem adivinhadora, né, lá de Filipos, e Paulo está repreendendo ali em nome de Jesus. Esquentou no coração de um peixe numa brasa para expulsar espíritos maus. Então é um contrassenso total. Não dá para ter Tobias como livro canônico. Além disso, ainda em Tobias, eu fiz questão de Tobias abordar um pouquinho mais, porque ele fala de diversas heresias. Dar esmola purifica o pecado. Bom, a Eliette vai abrir para nós 1 João 1, de 7 a 9. Versículo 7 e 9, tá? Enquanto eu leio Tobias 12, 9. Porque a esmola livra da morte. Olha, começou o assunto de indulgências aqui, ó. A esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar misericórdia e a vida eterna. Entende por que muitas pessoas dão esmolas, fazem caridade? Porque elas acham, segundo alguns livros, que elas vão ter a misericórdia e alcançar a vida eterna. Mas olha que 1 João 1, 7 e 9 diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a Bíblia nunca fala que esmola, boas obras, livra alguém do inferno ou apaga os pecados. É só o sangue de Jesus que purifica, tá bom? Judite é um outro livro, escrito há 150 a.C., a lenda de uma heroína viúva, formosa, que salva uma cidade enganando um general e decapitando-o. Contém erros históricos e geográficos, né? Além de heresias, erros históricos e geográficos grotescos. Por exemplo, Judite 1:5. Ora, no 12º ano do seu reinado, Nabucodonosor, as crianças da igreja já sabem que Nabucodonosor foi o rei da Babilônia, tá? Que reinava sobre os assírios em Nínive. Confusão de reinos aqui. Nabucodonosor não foi rei da Assíria, foi rei da Babilônia, que venceu a Assíria. A capital não era Nínive. Então, erros grotescos, assim, por exemplo, no livro de Judite. Daniel 1:1 diz que Nabucodonosor reinava sobre os caldeus, ou seja, sobre os babilônicos. E quando assumiu o trono, por volta de 600 a.C., seu pai, Nabopolassar, já havia vencido e destruído Nínive, na Assíria, em 612 a.C. Então, foi o pai de Nabucodonosor quem derrotou os assírios. Bom, no livro de Judite aparece Nabucodonosor como rei dos assírios. É terrível. Erros geográficos e históricos, tá? Em Judite 5, 12 e 13, temos que os egípcios é que expulsaram o povo de Israel. Então não foi Deus que comandou toda a libertação, foram os egípcios que expulsaram. Está lá em Judite 5, 12 e 13. Mas Êxodo 12, 51 diz que é o Senhor quem conduziu a libertação daquele povo. Tá? Outro livro, Sabedoria, escrito há 40 a.C., por um grego de uma colônia judaica de Alexandria, fala dos benefícios da sabedoria, mas parece que de sabedoria mesmo ele tinha muito pouco, porque o autor escreve que a criança nasce pura, sem pecado, e nós sabemos que a Bíblia não diz isso. Salmo 51:5, a Letícia vai abrir para nós. Mas Sabedoria 8:19, eu era um menino vigoroso, dotado de alma excelente, ou antes, como era bom, eu vim a um corpo intacto, ou intacto, tanto faz. Então, a criança é muita
Doutrina que muitas pessoas aceitam hoje, porque olha de onde que vem, tá? Criança nascer sem pecado. O que diz Salmo 51:5? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Davi dizendo que já nasce pecador, tá bom? Outro livro, Eclesiástico, escrito a 180, não confunda com Eclesiastes, hein? Escrito a 180 a.C., ensina a fazer o bem somente aos bons. Não é isso que a Bíblia ensina, hein? Não aos considerados ímpios. Olha o que diz, por exemplo, Eclesiástico 12:6. Faze o bem ao homem humilde. E nada não, anda, mais uma vez digitado, viu? E nada des ao ímpio. E nada mesmo, E nada des ao ímpio. Impede que se lhe dê o pão, para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu. Veja que a questão aí é quem vai ser mais poderoso. Então eu não ajudo o ímpio, só ajudo quem é bom. Preciso saber quem é bom, né? E não ajudo o ímpio, porque se um dia ele ficar mais poderoso que eu. Não é, por exemplo, o que diz Provérbios 25:21, Eliette. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. E o que nós nos lembramos também de Lucas 10:25, que não vai precisar ler porque o texto é grande, é 25 em diante, que é a parábola do bom samaritano, que ajuda aquele que nem era do seu país, e havia um confronto entre judeus e samaritanos, mas ele ajuda. Então, a Bíblia diz para nós ajudarmos a todos, sim, primeiro aos da família da fé, mas também ajudar a todos, independente da fé, da crença, da religião, da etnia, seja quem for, precisamos ajudar. Há um livro que está dentro da Bíblia que diz que eu não posso ajudar o ímpio, só o bom. Terrível. Baruque, um livro escrito há 100 a.C., diz que há intercessão pelos mortos. Então diz lá em Baruque 3:4, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escutai a prece dos mortos. Os mortos estão rogando a Deus, como se fosse possível mexer na história agora, né? Escutai a prece dos mortos, dos filhos daqueles que pecaram contra vós. Então os filhos agora estão orando pelos pais que pecaram contra Deus, que não atenderam a sua voz, e que por isso foram levados à desgraça. Então veja, uma oração dos filhos pelos pais que pecaram e já estão mortos, mas também para que Deus ouça o clamor deles lá, não sei aonde, né? Aí depois vai vir a doutrina do purgatório, do limbo e outras coisas tantas. Eclesiastes 9:4 é aquele texto que diz que não há mais nada para fazer debaixo do sol para aqueles que já morreram. Lê para nós, Letícia. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Isso, Hebreus 9:27 é aquele texto que diz que depois da morte é o juízo, não tem mais o que ser feito. Morreu, juízo. Ou céu ou inferno. E a parábola do rico e Lázaro de Lucas 16 nos mostra isso, que não há mais conexão entre céu e inferno, não há mais passagem, nem como pedir para ir lá avisar os que ficaram, não há mais. Então não pode ter um livro de Baruque contradizendo outros tantos livros da Bíblia. Tá? Por fim, 1º e 2º Macabeus, é um livro histórico de Judas Macabeus, um povo, né, da época, e é a história então de 3 irmãos que lutam pela preservação do seu povo, sendo que 2º Macabeus não é continuação de 1º, como a gente tem 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, que é a continuação da história. É para inserir coisas que foram esquecidas em 1º Macabeus. Então é quase que um livro similar, com alguns acréscimos do que teria faltado no 1º. Dentre os principais erros está o fato do próprio autor pedir perdão pelas falhas. Então já mostra que não é inspirado. Pelo menos o cara é humilde, né? O autor, porque ele pede perdão, mas não é inspirado. Por exemplo, 2º Macabeus 2:28, e deixando para o autor o cuidado de tratar cada assunto em seus detalhes, nós nos esforçamos em expô-los com auxílio de fórmulas resumidas. Então veja, houve um esforço da nossa parte de tentar fazer algo bom para que fosse lido. Mas pasmem, 2º Macabeus 15:37 e 38, assim se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor, e já que a partir dessa época Jerusalém permaneceu em poder dos hebreus, finalizarei aqui a minha narração. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era esse o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque eu não pude fazer melhor. Então, Deus fica onde? não dá, né, gente? Não dá.
É por isso que a Igreja Católica, logo após a Reforma, né, a Igreja Católica proíbe os fiéis da Igreja Católica de lerem a Bíblia. Você pode conversar com um católico, ele não tem muito acesso à Bíblia, ele não conhece de Bíblia. Ele não sabe te citar os livros bíblicos de cor. Porque ele não quer, a igreja não quer que ele leia, porque se ele ler, ele vai querer sair da igreja. Porque ele vai ver que eles estão pregando aquilo que não é vivido, aquilo que nem eles mesmos creem. Mas por causa do poder, por causa da ganância, por estar junto com o Estado, adquirindo poderes, muitas coisas são feitas e nós sabemos disso. Mas nós estamos junto com a fonte de amor perene, o manancial de luz, aquele que ilumina as nossas vidas e nos traz esse conhecimento. Não somos melhores, de forma nenhuma. Não há nada de bom em nós. Deus foi misericordioso demais para conosco, nos dando o raciocínio para nós entendermos isso. Louvado seja Deus. Por isso é isso que eu quero cantar. São 3 estrofes do Fonte de Amor Perene. Fonte de amor perene, manancial de luz, água da vida corre no trono de Jesus. Calmo rio, belo rio, quero estar também, onde as águas sempre correm, esse rio além. Muitos de nós já foram cantando seu louvor, como os remidos cantam a Cristo Redentor. Santo rio, junto ao rio, vou cantar também, onde as vozes nunca cessam na Jerusalém. Límpida fonte corre, brilhante corre a flor. Quem fez aquela alvura? O sangue de Jesus. Corre rio, calmo corre, corre assim a paz em minha alma para ser e corra mais e mais. Amém. Deus continue nos dando a iluminação que vem da fonte, que é Jesus, a palavra. Ó Deus, pedimos tua bênção sobre nós durante esse dia, a fim de que o Senhor nos abençoe e permita viver aquilo que o Senhor já tem preparado, sem nós nos angustiarmos ou desesperarmos, ou ficarmos intranquilos, mas o Senhor, mesmo em meio às tragédias, aos acontecimentos que temos vivido, nos dê a paz devida, a confiança e o temor de quem vive embasado na palavra, nas doutrinas bíblicas que nos trazem consolo e esperança através das suas promessas. E assim o Senhor nos abençoe nesse dia, a nós, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém.